Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me acompanha aí, eu sou o Bruno, instrumentador de ortopedia há mais de 14 anos aí, não vamos falar em data. Hoje a gente tem uma live super legal com o neurocirurgião Dr. Clayton, ele já inclusive está com a gente aí. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele, né? Vamos ver por que ele escolheu medicina, vamos ver a trajetória dele aí, tirar algumas dúvidas, fazer umas perguntinhas. E pessoal, amanhã a gente teria uma live com o Dr. Marcelo Cavalheiro, tá? Mas a gente passou para maio, porque amanhã eu vou passar por um procedimento cirúrgico simples e não vai dar tempo de acontecer essa live aí, tá bom? Bom, vou chamar o Dr. Clayton então, vamos bater um papinho com ele. Pessoal já vai. Doutor Cleiton, Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo aí? boa noite, tudo bem com o senhor? Meio escuro aqui. Tudo certo? Deixa eu acender a luz aqui. Tudo bem? Boa noite. E aí, tudo tranquilo? Como estão as coisas? Tudo certo, tudo ótimo. Trabalhando bastante? Trabalhando. Doutor, então obrigado, que só tenho a agradecer aí pela presença do senhor, né, nesse projeto para alunos de medicina, para quem quer ser médico, né, para eles conhecerem um pouquinho de como é essa trajetória, como é essa formação, né, de vocês, até a área de especialidade que vocês escolheram. Então, antes de tudo, doutor, se apresenta para a gente, por favor. Então, pessoal, eu sou Cleiton, eu sou catarinense, então nasci no interior de Santa Catarina e eu fiz faculdade em Florianópolis, então eu estudei na UFSC, na Federal de Santa Catarina. E depois que eu terminei a faculdade, eu vim para São Paulo, onde eu fiz a minha residência na Unicamp, então em Campinas, na verdade, né, no estado de São Paulo. E desde então eu moro em São Paulo, fiquei um tempo nos Estados Unidos e agora voltei. Atualmente eu moro e trabalho em São Paulo. Ainda tenho vínculo em Campinas, que é aqui perto, né, para quem não é do estado, mas a minha base é São Paulo. Legal. E tem muita diferença, doutor, do Brasil para os Estados Unidos, essa área da neurocirurgia? Então, assim, ainda a neurocirurgia brasileira ela é muito bem reconhecida internacionalmente, né? Então, eu acho que depois dos Estados Unidos, nós somos a especialidade aqui no Brasil mais renomada. Então, tem inclusive um catarinense que fez isso acontecer. Então, o Dr. Legal. Evandro, que estudou na mesma faculdade que eu, é um dos maiores neurocirurgiões do mundo. Na verdade, ele faleceu ano passado. Mas por conta dele, nossa neurocirurgia é muito forte. É claro que do ponto de vista estrutural, de organização hospitalar, equipamentos, né? Como a gente trabalha com uma área muito complexa, então isso ainda o Brasil deixa um pouco a desejar, né? É o que São Uhum. Paulo tem ainda um pouco de diferente, né, do restante do país. Aqui em São Paulo a gente ainda já recebe pacientes de toda a América Latina, né? Então, tem pacientes do Uruguai, da Argentina, Bolívia. Então, a gente sabe ainda que nós temos a medicina, talvez uma das medicinas mais avançadas da América Latina. Mas, em comparação com os Estados Unidos, ainda essa parte estrutural deixa um pouco a desejar. Mas, do ponto de vista de neurocirurgia, o brasileiro está bem servido. Legal. Interessante. Bom, neurocirurgião sensacional como o senhor, estão bem servidos mesmo, hein? Ixi, mas aqui tem bastante. Doutor, então, antes de tudo, sempre quis ser médico? Cara, assim, isso é uma pergunta, eu acho que é uma pergunta super difícil, assim, eu nasci numa realidade totalmente diferente daquela relacionada à área da saúde, né? Mas eu comecei a desenvolver esse processo aí de querer fazer medicina, eu acho que
no ensino médio, então aí no final da adolescência aí, e daí eu comecei a trabalhar pensando nisso, né? Mas muita gente fala, você precisa ter uma vocação, você precisa gostar de ver sangue. Na verdade, não é bem isso, né? A medicina, ela vai muito além disso, mas Uhum. eu acho que eu acabei me encontrando e hoje eu sou muito feliz naquilo que eu faço, né? E a formação é em Santa Catarina, né? Como que foi essa formação do senhor aí na faculdade, nesse período que eu chamo de período básico, né? Desses 6 anos. Como que foi a formação? Então, em Santa Catarina, eu estudei na UFSC, em Florianópolis, e foi excelente. Foi uma faculdade pública, então todo aquele processo de preparação para o vestibular e aprovação, que é algo bem concorrido, bem estressante na vida de um adolescente, né? Mas em Santa Catarina, até hoje, nós só temos uma escola pública com medicina, que é a UFSC. Na verdade, são dois campos. Agora a UFSC tem um campus no interior também, mas Legal. era a única faculdade com medicina pública, então é um curso bastante concorrido. E foi assim, uma mudança total, né, de um estilo de vida, porque eu vinha de um interior para morar na capital, que não é uma metrópole, mas é uma capital de um estado, então foi toda essa transição, né? Mas a nossa formação é excelente, né? Assim, ainda hoje as faculdades públicas no Brasil, elas têm todo um legado, né, que elas carregam. Uhum. Então, o fato de você ter um hospital escola, então para quem está ouvindo e tem interesse em fazer uma faculdade de medicina, são pontos básicos que são importantes na formação, né? A presença de um hospital escola, eu acho que é mais crucial, então um hospital que está habituado com o aluno, com o interno, com o residente, então esse hospital ele está preparado para um ambiente acadêmico. Então, acho que é esse o principal ponto que eu vejo na formação médica. O hospital tem que ser hospital escola. Faz toda a diferença realmente Faz na toda a formação, né? Na diferença. experiência, faz toda a diferença. E naquilo que o pessoal está mais habituado, né? A presença É. de um, de um aluno, né? E aí, bom, 6 anos de faculdade, decidiu, já entrou na medicina decidido que ia ser neuro ou foi também no meio? Foi um processo aí de criação, né? Dessa, desse destino aí, né? Então, inicialmente até eu foquei na parte de cirurgia. Então, durante a faculdade eu fiquei um tempo na Alemanha, fiz um estágio de cirurgia geral. Depois eu acabei fazendo pesquisa em cirurgia vascular, que foi até o meu TCC na época de faculdade. Mas eu sempre gostei de estudar neurologia, então eu fiz monitoria de neurologia e tentei utilizar e unir essas duas coisas, o fato de eu gostar de estudar neuro com a parte cirúrgica. Então foi aí que eu encontrei. Mas isso foi todo um processo durante a faculdade. Eu acho que isso é interessante, essas experiências que você vive na faculdade. Você vai se habituando àquilo que você mais gosta. Então, você tentar enquadrar todos aqueles aspectos, né? Então, nesse caso, muita gente, então, a neurocirurgia em si é uma residência com uma alta taxa de desistência. É uma das maiores taxas de desistência em toda a residência médica, porque as pessoas entram com uma expectativa e acabam se frustrando, né? Porque é muito legal de estudar neurocirurgia, é muito legal neuro, mas na prática é bastante sofrido, é bastante trabalho, então são 5 anos de residência, então são vários pontos que leva as pessoas a desistirem, né? Mas foi todo um processo, eu acho que essa parte de estágio extracurricular, é, estágio fora, o internato em si, pesquisa, trabalho, monitoria, isso tudo contribuiu para a formação da escolha da especialidade.
E o neuro, doutor, ele também ele faz coluna ou não? É o ortopedista de coluna que faz? Essa É, sempre foi uma dúvida que todo mundo teve. isso é uma dúvida comum, né? Então, assim, o neuro, em geral, ele faz, sim, crânio e coluna. Então, na maioria Uhum. das residências, especialmente no estado de São Paulo, o neuro, ele faz bastante coluna. Então, durante toda a nossa formação, a gente tem estágios de coluna, traumatismo raquimedular, também doença degenerativa, tumores de coluna. E o ortopedista em si, o ortopedista geral, ele não faz coluna. É só um ortopedista que se especializa. Entendi. Em alguns outros estados, por exemplo, em Santa Catarina, onde eu fiz a faculdade, a ortopedia de coluna era muito forte, mas isso Uhum. é uma questão de tradição. Aqui em São Paulo, onde eu fiz a residência, a coluna do neurocirurgião era mais forte. Mas assim, ambos são muito capacitados. É, Em geral, o ortopedista, ele quando se especializa em coluna, então ele também é extremamente capacitado para isso. Eu acho que tem situações que o neuro favorece um pouquinho mais, situações que favorecem mais o ortopedista, então situações de doenças mais degenerativas, aquelas doenças escoliose, eu acho que o ortopedista ele tem mais tradição em si, mas quando pega uma doença que envolve tumor, então uma neoplasia na medula, na própria coluna, às vezes o neurocirurgião sabe um pouquinho mais como lidar, mas ambos são muito capacitados e em todo o Brasil tem profissionais competentes das duas especialidades. E pode ser que entre então um neuro e um ortopedista na mesma cirurgia? Isso Pode, acontece? pode sim. Ah, Aqui em São Paulo, ainda os grupos eles são compostos geralmente ou só de um neurocirurgião ou de outros neurocirurgiões ou de ortopedistas, né? É, pode haver esse intercâmbio, é claro, e eu acho que sempre tem uma troca, né? Eu tenho inclusive colegas de residência que fizeram estágios com ortopedistas de coluna, com especialistas de coluna. Então isso é bem interessante porque a visão do ortopedista em determinadas situações é muito diferente da nossa. Então, eu acho que isso é extremamente interessante, é algo que tem muito a agregar para o paciente em si. Legal. A equipe multidisciplinar, né? Exatamente, equipe multidisciplinar, porque o foco final é o paciente, né? Então, Sim. se todo mundo trabalha para esse fim, em geral os resultados são excelentes, até melhores, né, do que uma pessoa só. E doutor, qual que é a cirurgia que o senhor mais gosta de fazer? Então, eu fiz a minha especialização em endoscopia, né, nos Estados Legal. Unidos. Então, eu gosto de fazer endoscopia de base de crânio, né? Então, para o pessoal entender do que se trata, é quando a gente introduz um endoscópio em uma cavidade, em geral pelo nariz ou até mesmo pela boca, através do olho, depende da Ó, situação. Mas é uma forma de você acessar a base do crânio. Então, as lesões que estão localizadas na base do crânio, no assoalho do crânio. Então, é uma forma da gente acessar essas lesões. Como eu fiquei esse tempo nos Estados Unidos, então eu acabei me especializando nisso, é o que eu gosto de fazer. Em geral, se trata de lesões tumorais, de tumores, né? Então, principalmente tumor de hipófise, então, ou tumores meningiomas e tudo mais, né? Mas eu acho que é a cirurgia que eu mais gosto. Mas a E, gente gosta de tudo, né? Quando começa a operar, é o que gosta de ficar no centro cirúrgico. e qual que é a cirurgia da neuro em geral que é a mais complexa da neuro? Então, a neuro em si é uma especialidade complexa, né? De cirurgias Uhum. complexas. Existem vários tipos de cirurgias complexas, intracranianas. Ah, Aquelas vasculares, então lesões de vasos,
que estão relacionados, portanto, a sangramentos e muitas possíveis sequelas são bastante complexas. Então, algumas malformações arteriovenosas ou até mesmo alguns tumores vasculares. E quando a gente fala em neurocirurgia, a gente não é só o tipo de lesão, é onde essa lesão está. Então, eu acho que esse é o ponto diferente das outras especialidades, porque a localização da lesão em si, ela influencia na forma do tratamento. Então, uma vez que ela é possível, ela é factível de ser ressecada pelo cirurgião, ela se torna muito mais fácil. Agora, Sim. algumas lesões estão em áreas que a gente chama áreas funcionais ou áreas eloquentes. Então, área da fala, área dos movimentos, área da consciência. Então, quando essa lesão está numa localização difícil, independente do que ela seja, ela pode ser um tumor benigno, ela pode ser um tumor maligno. Só o fato dela estar em uma localização complexa é o que mais dificulta. Então, isso eu acho que é um diferencial da especialidade em si, né? Neurologia, neurocirurgia, é que a gente trabalha com localização de lesão, não só com agressividade da mesma. Então, isso Entendi. desempenha um papel muito importante e dificulta por si, né, o tratamento. Eu estava acompanhando aquela cirurgia que o paciente fica acordado, Ah, sim. né, durante o procedimento. E como que é falar para o paciente que ele vai ficar acordado enquanto você está mexendo no crânio dele? Como que o paciente reage? Então, isso é algo que a gente costuma fazer com bastante frequência. Então, é algo também que eu tenho particular interesse e tenho um pouco de experiência já com esse tipo de cirurgia. Mas de maneira bem generalista, o cérebro em si ele não dói. Então, quando você encosta no cérebro, ele não dói. O problema é chegar até ele. Então, esse processo da cirurgia com o paciente acordado, ele envolve muito a dor. Então, assim, a gente tem que trabalhar para que o paciente não sinta dor. Então, existem várias formas da gente trabalhar com isso. Então, a gente faz uma anestesia local, a gente bloqueia os nervos antes da cirurgia. O paciente começa a cirurgia dormindo e ele só acorda na hora do procedimento crítico. E, em geral, o paciente acorda bem, ele acorda sem dor, porque a gente tem todo um protocolo sistematizado para que ele não sinta dor. Legal. Mas por que a gente vai fazer uma cirurgia acordada? Justamente para testar, para fazer os testes. Então, uma das nossas premissas é que o paciente nunca saia com sequela, que ele saia tão bem ou melhor do que ele entrou na cirurgia, né? Então, uma forma de você testar fazendo esses testes com ele acordado durante a ressecção da lesão. Interessante. E a cirurgia mais comum, bem de leigo agora, para Alzheimer, essas cirurgias acordadas, qual que é a cirurgia mais comum? Para o paciente, você diz cirurgia do paciente acordado, qual que é Isso. Em geral é tumor na área da fala. Ah, Tumor na área da fala, porque a única forma da gente conseguir testar é o paciente falando. Então, quando o é. tumor está localizado numa área responsável pela fala, que em geral, mais de 90% é do lado esquerdo do cérebro, então a gente considera fazer uma cirurgia com o paciente acordado. Essa é a principal indicação. Que legal, interessante. Essa eu não sabia. E, doutor, uma pergunta que eu faço, vou fazer para todos também. O que o senhor acha que tem que melhorar na medicina em geral no Brasil? Você diz do ponto de vista médico geral, ponto de vista cirúrgico, qual que é a Isso, sua... médico geral. Assim, eu acho que nós temos no Brasil que em muitos lugares do mundo não existe, que é uma medicina socializada. Então, o SUS, que é o sistema único, ele é universal, e isso é um diferencial no Brasil. A questão é que ele não é acessível de maneira universal em todas as regiões do Brasil. Então, em determinadas situações, em determinadas regiões, o SUS ele é muito mais acessível do que em outras.
Então, Entendi. assim, eu acho que a acessibilidade para nós, eu estou falando do nosso problema prático, é a acessibilidade o principal problema da medicina no Brasil, da medicina pública, é a acessibilidade. Da medicina geral, o que que ela precisa melhorar? Ela tem muito que melhorar ainda. A gente acabou de viver um grande problema que é o Covid. E eu acho que o Covid em si só mostrou o médico em si ele é impotente em determinadas situações. Então, a gente não sabe como tratar determinadas coisas. Geralmente, não tem um tratamento. Por exemplo, Sim. uma gripe. Há quanto tempo nós lidamos com a gripe? E quando você vai no médico, o que que o médico fala? Que a gente vai Uhum. tratar os seus sintomas. A gente não tem um remédio para curar a gripe. Sim. Então, a gente vivenciou isso no Covid e causou um grande transtorno e polarizações de decisões e de condutas terapêuticas. Então, agora sim, eu acho que a população entende que a gente não trata de uma ciência exata, a gente trata de uma ciência biológica, que a gente não tem 100% de certeza de nada. Por isso que um médico não pode te dar certeza de nada. Isso é uma das principais dicas para você confiar no médico que está te atendendo. Se o médico te dá certeza, é porque alguma coisa está errada. A gente não tem certeza de nada. Então, a gente tem muito que evoluir do ponto de vista oncológico, que é uma área que eu tenho bastante interesse e estudo. Eu acho que é o que mais a gente pode evoluir e tem o que evoluir. Então, a gente poder tratar alguns cânceres com medicação, com remédios que atuam diretamente nesse câncer, sem às vezes precisar de uma cirurgia, né? Então, Uhum. eu acho que do ponto de vista oncológico, nós temos isso o que melhorar. A parte de tecnologia, assim, está cada vez mais surpreendente. Então, na neurocirurgia ainda existe alguns estudos, alguns grupos que trabalham com robô, mas em geral em outras especialidades como urologia já é bem Uhum. disseminado, cirurgia robótica. Então, a tecnologia em si, ela já está em alto nível, existem físicos, médicos que trabalham nisso, engenheiros que trabalham com isso, e a gente cada ano descobre algo novo. Mas acho que do ponto de vista de medicamento, a gente tem muito que evoluir. Entendi. Temos uma pergunta aqui para o senhor, doutor. Então, atualmente vemos uma evolução muito grande nos tratamentos de lesões de coluna quanto à recuperação dos movimentos após algum acidente ou queda. Como que estão esses estudos aqui no Brasil? Perfeito. Então, para contextualizar essa pergunta, em geral, é, a coluna ela serve como um arcabouço por onde passa Uhum. a medula e todos os nervos que são responsáveis pelos movimentos. Eventualmente, pode haver uma lesão nessa medula. Ela pode ser provocada por um tumor ou um traumatismo, uma fratura. Então, por diversos motivos, ela pode ser lesionada. A gente sabe que quanto mais rápido a gente consegue tratar o paciente, melhor são as recuperações. O grande problema é aquela lesão que causa uma paralisia completa. Essa é o que mais a gente tem dificuldade de regenerar, porque o cérebro, o tecido nervoso, ele não tem a capacidade de se regenerar. Então a gente tem que trabalhar alguns estímulos. Então a pergunta, eu estou sendo bastante generalista para contextualizar a pergunta. Sim. Hoje em dia existem estudos com células tronco, existem estudos com implantes de eletrodo, justamente para tentar estimular a plasticidade e tentar ter alguma regeneração de pacientes com lesões medulares graves. Pacientes com lesões parciais, então aquele que mexe um pouquinho mais, é um pouco mais fraco. O que é mais importante nesses casos é a reabilitação. Então aí aquela questão do tratamento multidisciplinar que você comentou. Então a gente Sim. chama o fisioterapeuta, o fisiatra e eles que trabalham com isso e reabilitam o paciente. Mas a regeneração do tecido cerebral
é algo que é bastante estudado no Brasil. Ainda são pesquisas que estão in vitro, então são pesquisas de laboratório. Não conheço nada na prática, assim, que esteja em andamento, mas eu acho que era isso que eu tinha para falar em relação a isso. Perfeito. Pessoal, quem tiver pergunta pode mandar, tá? Pode mandar aí que o doutor vai responder pra gente. Doutor, uma dúvida, sim, leigo total também. Paciente paraplégico, tetraplégico, né? O senhor acha que Opa, daqui uns, Caio. daqui uns anos a gente vai conseguir fazer esses pacientes voltarem a andar, por exemplo? Então, é isso justamente que a gente tem que encontrar, né? Como regenerar esse tecido. Então, uma vez que você lesiona uma célula, essa célula, ela não volta, não regenera. Então, a gente tem que trabalhar para ela se desenvolver. Então, como que a gente pode fazer isso? Através de pesquisa de célula-tronco, através de pesquisa de estimulação elétrica. Então, é através disso que a gente consegue estimular. É algo que está caminhando muito lentamente ainda, né? Então, é algo muito difícil de ser feito. Então, é como um infarto, quando o coração para de trabalhar. O músculo morre. Quando a célula para de funcionar, a célula morre. Então, como que a gente consegue regenerar esse tecido? A gente precisa trabalhar com isso. Então, os estudos, eles tendem a trabalhar com isso. Então, é muito mais complexo do que apenas fazer o paciente andar. Então, a gente precisa fazer que essa célula volte a funcionar, que as Sim, né? conexões elas se restabeleçam novamente, né? Entendi. E agora uma pergunta que acho que vai soar engraçado. O senhor viu acho que é um cirurgião italiano que ia fazer o transplante de cabeça? Não, isso eu não vi, não. Eu não vi qual que era o. Era um paciente que ele estava completamente. Ele ainda tá, ele tem uma doença, não lembro qual que é, e o médico falou que ia fazer o transplante da cabeça dele, né? Que ia tirar do corpo dele que estava definhado e colocar num corpo perfeito. Né? O que o senhor acha disso? Um Tem transplante. como? Assim, eu não sei exatamente qual que era a proposta, né? Mas isso não faz muito Ele falou que sentido, envolveu né? uma equipe de mais de 100, uma equipe multidisciplinar de mais de 100 pessoas, que a cirurgia ia demorar mais de 40 horas, mas que ele ia fazer esse transplante de cabeça. Ele fez alguns congressos ali mostrando o que ele ia fazer, e aí no final ele desistiu, né, da ideia dele. Então, não sei. Eu acho que não tem como dar muito certo isso, não, né? Porque é o que a gente está falando até agora. Se ele descobrir alguma forma de cortar a cabeça, cortar a medula e todas as conexões e restabelecê-las em outro corpo, ele está apto a ganhar o prêmio Nobel, né? Então, eu realmente não sei exatamente qual que era, o que ele quis dizer, né? Porque às vezes, assim, também a a mídia às vezes faz alguma coisa, cria algo que não é bem Que assim, não né? é Geralmente exatamente o que ele pode ser falou. algum transplante de face ou algo do Hum. tipo, né? Ou paciente com lesão tumoral de partes moles. Então, eu não sei exatamente o que era, mas o transplante de cabeça per se não faz muito sentido, né? E, doutor, para você, o que é um instrumentador cirúrgico? O que ele significa para você? Cara, assim, eu acho que tá aí uma das especialidades que o instrumentador tem mais papel, né? Então, a gente trabalha com muito instrumento, com muito instrumental e muito preparo Uhum. pré-operatório. Então, isso é algo que irrita muito o cirurgião, se as coisas não andam do jeito que você planejou, porque você está aí para operar e para fazer o que você sabe. Sim. Então, o papel do instrumentador, ele é de total importância, porque ele tem toda essa questão organizacional da cirurgia e ele que permite
a cirurgia andar. Então, ali ele também é um copiloto, ele está aí Uhum. ajudando. E como a gente trabalha com o microscópio, nós precisamos sempre ter alguém entendendo o que a gente vai fazer, porque a nossa visão ela está na ótica. A gente não pode parar e olhar para o lado. Sim. Tem situações que você precisa de agilidade. Então, é importante também que o instrumentador assista e entenda a cirurgia. Então, é algo que a gente trabalha com os instrumentadores. O instrumentador tem a televisãozinha dele e ele assiste a Uhum. cirurgia e ele sabe o passo a passo. Então, se ele vê que o aneurisma sangrou, ele sabe que ele vai ter que pegar o porta-clipe Uhum. rápido. Sim. Então, é de total interação entre o especialista e o instrumentador. É uma especialidade difícil de instrumentar para quem, acho que se tiver outros instrumentadores, você já sabe, acho que você já comentou comigo Sim. que já É trabalhou. bem É uma difícil mesmo. especialidade difícil de instrumentar, porque você trabalha com instrumentos delicados, muitos instrumentos, então você abre muita caixa. Então, é aquela coisa, né? Você vai deixando o círculo louco, né? Então, tem instrumentador que também não gosta muito. Mas aqueles que gostam também tem que estar preparado para cirurgia longa, né, Bruno? Tem que ter um preparo Ah, é. físico, não pode tem situações que não dá para sair para comer, para ir no banheiro, então tem que estar preparado. Exatamente. Eu falo para os alunos que a curva de aprendizado da instrumentação em neuro ela é bem longa, porque é bem complicado mesmo, né? É bem difícil. E é o que eu falo Exato, também para os alunos. Você tem que entender, não só em neuro, mas entender qualquer cirurgia que você está entrando, para você agilizar o processo pro cirurgião, né? E você se tornar um instrumentador diferenciado. Não simplesmente passar o instrumental, você vai ser mais um, né? exato, exato. Isso é algo que faz toda a diferença. Quando o instrumentador ele faz parte, ele se sente parte do cuidado do paciente, e você transfere um pouco da responsabilidade. Então, isso Sim, é de total importância, quando todos têm o seu papel e todos têm a sua responsabilidade na cirurgia. Então, quando o instrumentador se importa e ele realmente participa de todo o processo, ele tem o seu diferencial e com certeza o cirurgião ele vai confiar cada vez mais nesse instrumentador. sim. Doutor, só tenho a agradecer a presença do senhor, tá? Por esse tempo aí com a gente, de falar da sua formação, de como que é essa área da neurocirurgia. Agradecer imensamente. Depois eu quero pegar todos os contatos do senhor para postar para a galera ver aí, se quiser entrar em contato. Tá? E só tenho a Perfeito? agradecer por fazer parte desse projeto aí. Eu que agradeço aí o convite, a presença aí das pessoas e vamos lá. Estamos disponíveis aí para o que precisar. Obrigado, viu? Galera, só lembrando, amanhã a live que seria com o Dr. Marcelo Cavaleiro não vai ter. Eu vou passar por um procedimento cirúrgico aí tranquilo, vai ser só a retirada de um duplo J, de um cálculo renal que eu tive. Ixi, Mas aí a gente já, semana que vem, já volta com as lives. Doutor, muito obrigado. Uma boa excelente noite aí recuperação para aí. você. Obrigado e bom resto de semana. Valeu, tchau, tchau. Obrigado a todos, pessoal. Valeu.